Valendo-se de uma solenidade de formatura do Instituto Rio Branco, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, mais uma vez pôs os pés pelas mãos. Desta vez, para atacar de forma deselegante e leviana João Cabral de Melo Neto, um dos maiores poetas de língua portuguesa, e um homem que representou como diplomata o Brasil além fronteiras, sempre dignificando-o, na contramão do que faz Ernesto Araújo. Felizmente, os livros de história não reservarão sequer uma nota de rodapé para o atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na contramão disso, João Cabral de Melo Neto figura nos manuais de história da literatura como um dos autores mais extraordinários. Na história oficial, como diplomata que representou, como disse, emblematicamente o país além fronteiras. Esqueçamos, portanto, a truculência, a disfarçatez, o cabotinismo, a leviandade de Ernesto Araújo e falemos de literatura. João Cabral de Melo Neto faria este ano 100 anos. No país do atual governo, infelizmente, é assim que se festeja o centenário de um grande intelectual, um grande poeta e um grande brasileiro, tentando desconstruir a sua imagem e enlamear a sua memória. O poeta pernambucano estreou na literatura em 1942 com o livro A Pedra do Sono, que é um livro que já a partir do título dá a ver o caminho a ser percorrido pelo seu autor. João Cabral de Melo Neto foi sempre um formalista de quatro costados, um poeta que trabalhou obsessivamente os recursos de linguagem, indo da escolha do léxico, em que predominam nas imagens a presença de substantivos concretos, e aí a pedra do título, a pedra do sono, sem, no entanto, se distanciar inteiramente das abstrações que caracterizam a grande literatura poética. O substantivo sono é indicador disso. Mas a trajetória de João Cabral de Melo Neto é um subir sem conta em termos de aperfeiçoamento estético. No livro Engenheiro, aí sim nós vamos encontrar o poeta na sua mais completa maturidade criativa, realizando um poema que também aqui o título não é desprezível, porque sugestivo, revelando-se como um engenheiro, um construtor de poemas. Aliás, é bom observar que João Cabral de Melo Neto sempre foi um admirador assim assumido das artes plásticas, da pintura, da escultura, e o seu poema tem muito de escultórico, mas sobretudo da arquitetura. E a sua poética é, em essência, uma poética arquitetural. Depois de O Engenheiro, nós vamos encontrar um livro que mais ainda vai revelar não só o pleno domínio da carpintaria poemática, a forma muito atenta e minuciosa com que João Cabral de Melo Neto trabalha os procedimentos estéticos na produção da sua poesia, como vamos encontrar outro aspecto que vai pontuar a sua trajetória artística. A preocupação com os problemas sociais do seu tempo. Eu me refiro ao Cão Sem Plumas, que é um livro de 1950. É um livro em que nós vamos encontrar, agora sim, o poeta não só absolutamente irretocável do ponto de vista da arquitetura poemática, como vamos deparar com uma poesia de denúncia, revelando o engajamento político e ideológico, porque pautou a sua trajetória como cidadão, o intelectual João Cabral de Melo Neto. Em 53 vem um livro que também dá muito a ver
das forças criativas de João Cabral de Melo Neto, que é o livro O Rio, um livro de 1954, onde o rio Capibaribe, que é um elemento composicional da estrutura urbanística de Recife, tão atentamente observado, contemplado pelo poeta, vai, neste livro, adquirir quase que um status de persona, como que uma personificação do rio. E é pela voz do rio que João Cabral de Melo Neto vai dar a ver a sua preocupação com as contradições da sociedade capitalista, com as desigualdades, com as condições absolutamente desencontradas em que vivem os pernambucanos e, por extensão, os brasileiros naquele momento histórico. Falar de João Cabral de Melo Neto é falar, portanto, de um poeta que, embora situado naquilo que se convencionou chamar de geração de 45, tem um projeto pessoal que não permite ser confundido com outras tendências e outras inclinações geracionais. É um poeta de 45 porque é diferente daquilo que fizeram, a sua poesia é diferente daquilo que fizeram os participantes da Semana de Arte Moderna, a geração inaugural do modernismo, na linha de um Manuel Bandeira, de um Mário de Andrade, de um Oswaldo de Andrade, de um Menotti del Picchia. É diferente dos modernistas da segunda geração, que é uma geração revisionista, em que se destacam Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, mas também não é um poeta que se iguale perfeitamente ao que fizeram, por exemplo, Ferreira Goulart e Ledo Ivo. Essa geração de 45 é uma geração que valorizou, de fato, os aspectos formais do poema. Nesse sentido, enquadrar João Cabral de Melo Neto como integrante da geração de 45 é, de certo modo, aceitável, não circunscrevendo esse enquadramento ao que fizeram os demais integrantes dessa geração. João Cabral de Melo Neto foi além disso. Uma prova inconteste dessa originalidade da poesia de João Cabral de Melo Neto em relação aos demais integrantes da geração de 45 reside na força universalizante do seu construto artístico. João Cabral de Melo Neto situa algumas de suas obras em outros países. Na Espanha, por exemplo, onde esteve representando emblematicamente o Brasil como diplomata, e em cuja realidade encontrou as motivações poéticas que o levariam a produzir coisas memoráveis do conjunto da sua obra. Há uma certa tendência hispânica marcante na poesia de João Cabral de Melo Neto, na construção das imagens, nas referências localizadas a diferentes regiões da Espanha, sobretudo da Andalucia. De forma que é lamentável que no centenário de um grande poeta, de um nome assim obrigatório da literatura brasileira, o ministro das Relações Exteriores, do alto do posto que ocupa de forma não muito elogiável, se valha de um momento festivo como a concretização, o término, a consolidação de uma formatura de um instituto importante quanto o Instituto Rio Branco, para desmerecer e tentar desconstruir a imagem de
um grande intelectual brasileiro e de um grande cidadão, tentando enlamear a sua memória. Nós que amamos a literatura e que temos um compromisso em fazer da literatura um instrumento colocado a serviço dos interesses mais legítimos de todos os brasileiros, não podemos silenciar diante da leviandade e da gratuita hostilidade com que Ernesto Araújo se dirigiu ao grande pernambucano João Cabral de Melo Neto. Fica registrado o nosso protesto.